O aprendizado numa família Kung Fu tradicional propicia conhecimento e vivência individuais através do relacionamento com o mestre e com os outros discípulos. Todos compartilham uma corrente crescente de ideias e uma determinada abordagem da arte marcial, transmitidos de mestre para discípulo ao longo dos tempos. Dessa forma, cada geração pode usufruir do conhecimento daqueles que vieram antes, evitando que cada novo praticante tenha que começar o processo de descoberta partindo do nada. Saudações! Eu sou Henrique Tolomelli, líder da família Kung Fu by Ridin, e hoje falaremos sobre a família Kung Fu, denominada Siu Mun ou Mun Pai. Siu, ou pai, significa ramificação de um curso d'água, linhagem. Mun significa porta, por extensão, família. Para entender o que é uma família Kung Fu, é preciso antes entender o que compõe a relação mestre-discípulo e seus fenômenos culturais. Confúcio foi uma das maiores influências intelectuais, tornando-se um exemplo de mestre para o povo chinês. Sua filosofia é baseada na crença de que o ser humano pode aprender e se aperfeiçoar. Aprenderia o senso de humanidade por meio de ritos e se tornaria uma pessoa elevada. Isso seria possível, pois a natureza humana é perfectível, ou seja, pode ser melhorada. Segundo Confúcio, a educação tem um lugar primordial na vida do ser humano. Sem uma boa educação, a pessoa não entenderá os ritos e não saberá se portar em sociedade. Essa ignorância dificulta a empatia com o outro, tornando o senso de humanidade mais difícil de cultivar. A piedade filial, Xiao, é um conceito central na cultura chinesa. Ela está ligada tanto ao culto ancestral, que tem um papel fundamental no pensamento religioso chinês, quanto à ética de papéis confucionista. Essa ética é baseada nos papéis familiares e, consequentemente, sociais, e não em virtudes, por exemplo. Assim sendo, o filho tem certas obrigações com o pai, simplesmente pelo papel que ele ocupa na família. A virtude do pai em relação ao filho pouco importaria. Contudo, a piedade filial não é um termo criado por Confúcio. Esse conceito já existia antes dele e está ligado ao culto ancestral. O confucionismo desenvolveu a ideia de Xiao e elaborou na sua visão ética como um aspecto fundamental. Para existir harmonia na família, seria preciso respeitar os papéis familiares. Os pais devem cuidar dos filhos quando eles são pequenos, em contrapartida, os filhos devem cuidar dos pais quando eles forem mais velhos. Filhos não se rebelam e os pais garantem uma boa educação. Kung Fu é um fenômeno cultural e absorveu o conceito de piedade filial nas relações mestre e discípulo. Assim, o mestre é análogo ao pai, enquanto o discípulo o é ao filho. Ao ingressar em uma família Kung Fu, o praticante deve se comportar como se fosse um convidado do mestre, aprender as regras de conduta e valores pessoais cultivados por seus membros, demonstrar respeito através de reverências, pronomes de tratamento, além de gestos específicos, aprender os limites de suas falas e atitudes, zelar pelo mestre e seus irmãos Kung Fu e também a adequação do local dedicado à prática. O praticante deve mostrar suas virtudes ao mestre seguindo suas instruções e não o desobedecendo. O mestre também deve zelar pelo aluno, demonstrando através do exemplo todas as regras e princípios que estão sendo passadas. O mestre assume a responsabilidade de transmitir da melhor maneira o que ele aprendeu. Ele se torna responsável pelos erros de seus alunos e se esforça para torná-los bons discípulos. Dessa forma, o aprendizado acontece. O aluno logo aprende a como se comportar nos ambientes de treino. Ele desenvolve sua força física e mental até se tornar um discípulo, alguém em quem o mestre já pode confiar. Com esta relação estabelecida, o mestre passa para a frente seus ensinamentos mais profundos. Contudo, na prática, a teoria é outra. A relação mestre-discípulo tradicional apresenta diversos problemas. Tais dificuldades não são somente exclusivas das artes marciais,
mas apresentam diversos tipos de relações em que tentam preservar uma determinada cultura. As filosofias que sustentam as tradições são um reflexo da época em que elas foram criadas. Entender e estudar a filosofia chinesa a fundo é essencial para o praticante sério de Kung Fu, mas sempre com um pensamento crítico que avalie o que é válido no século XXI ou não. Pode parecer que as tradições devem ser abandonadas, no entanto isso não é verdade. Ao estudar a história e filosofia de um povo, especialmente da antiguidade, devemos ter em mente o contexto dele. As regras e costumes estão adaptados a situações específicas. Com o tempo, as situações pedem a renovação do semelhante. Assim, a filosofia confucionista e sua ética de papéis representam as necessidades do povo chinês do século IV a.C. E não é possível preservar completamente essas tradições nas relações entre mestre e discípulo do século XXI. Mas é possível ressignificar esses princípios e aproveitar o que há de melhor da sabedoria milenar. E você, pertence a alguma família Kung Fu? Se não, quero lhe convidar para participar da família Bai Huijin, a qual eu sou líder, para que assim você tenha acesso a todos os conteúdos tradicionais do Wing Chun Kung Fu. Entre em contato por essas plataformas que estão aparecendo no canto da tela. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no Wing Chun Quick Guild.